Eu sou a Leila Mariana Pereira, jornalista, e hoje estou aqui com o Dr. Roberto Diniz, cirurgião plástico com mais de 32 anos de experiência, e hoje nós vamos bater um papo sobre as atividades dele no dia a dia e responder as principais dúvidas que ele recebe diariamente. Bom dia, Leila. É um prazer estar aqui e poder ajudar a tirar dúvidas da nossa audiência sobre o nosso dia a dia, sobre as cirurgias plásticas, enfim, sobre nossa atividade em geral. Quem é o Dr. Roberto fora do consultório? Quais são seus hobbies, as suas principais atividades? Eu acho que muita gente tem curiosidade de saber esse tipo de coisa, uma vez que eu tenho uma atividade que é pública, mas dentro do consultório, e as pessoas me conhecem. Fora do consultório, eu sou uma pessoa extremamente tranquila, que me dedico muito à minha família. Eu tenho esposa e um filho, e que gosta de atividades familiares, viagens, filmes e alguns hobbies. Joia. Ao longo dos seus mais de 32 anos de cirurgia plástica, o que mais te marcou? O que mais te surpreendeu? Quais foram os procedimentos que ficaram assim na sua memória? A coisa que mais me marcou nesses anos é a capacidade adaptativa diária que a gente tem. Quando você termina a residência, e a residência médica de cirurgia plástica é uma residência longa, diga-se de passagem, para ser cirurgião plástico no Brasil, você tem que fazer o curso de medicina, são 6 anos, depois mais 3 anos de residência em cirurgia geral, e aí sim você faz mais 3 anos de residência em cirurgia plástica. Todas essas etapas são concursadas. Você estuda, faz as provas e passa. Quando você termina a residência de cirurgia plástica, você já teve um treinamento longo, você ainda acha que tem muitas cirurgias, tem muitas atividades que seriam muito difíceis de você atingir. Depois de uns anos, quando você começa a atender os pacientes e ver os seus resultados, ver as mudanças que você consegue fornecer para esses pacientes, no caso, crianças, adultos, mulheres, e na atividade inicial a gente trabalha muito com cirurgia plástica reparadora. Durante anos eu tive um ambulatório de cirurgia maxilofacial. A gente tratava trauma maxilofacial, fraturas, acidentes e também de reconstrução de mama. O paciente tinha um câncer de mama, fazia a ressecção, a retirada da mama e a gente fazia a reconstrução. Então, nessa fase, a gente tinha esse retorno, é uma gratificação pessoal enorme, de você ver uma pessoa sorrindo novamente, devolver a autoestima para esses pacientes. Agora vamos falar de quem te inspira. Quais são as suas maiores inspirações, as suas referências? Eu venho de uma família de avô médico, de pai médico, e eu sou o terceiro médico da família. Talvez a minha maior inspiração seja meu pai, que era cirurgião geral, e depois, na minha residência de cirurgia plástica, o meu preceptor, que era o Fernando Luiz de Magalhães Rodrigues, já falecido, e que era um homem brilhante e muito elegante. O jeito de operar, de falar, o conhecimento era enorme. E todo cirurgião plástico brasileiro tem um mito, né? Que é um dos expoentes mundiais da cirurgia plástica. E que eu tive o prazer de poder estar presente em algumas cirurgias, assistir congressos, palestras, que é o nosso querido professor Ivo Pitangui. Quais são as suas especialidades, a sua área de atuação? Durante a formação na residência de cirurgia plástica, a gente passa por todas as cadeiras básicas da cirurgia plástica. A cirurgia plástica é hoje uma especialidade multidisciplinar dentro da especialidade. Então, você tem cabeça e pescoço, você tem mama, você tem a parte corporal, além das áreas de reconstrução. Queimados, como eu falei, câncer de mama, traumas. Mas eu passei por todas essas bases e, durante muito tempo, atuei em todas as áreas. Hoje em dia, se você me perguntar quais são as cirurgias que eu mais gosto de fazer, quais que eu me dedico mais, quais que eu estou me aprofundando mais, seriam as cirurgias faciais. Então, a rinoplastia, a cirurgia de rejuvenescimento facial, as blefaroplastias. Embora ainda faço muito e gosto muito de fazer as cirurgias mamárias. Próstata de mama, mastopexia, mamoplastia.
Doutor, você já contou pra gente quais são as suas especializações e agora me fala, como você faz para se manter atualizado e por dentro de todas as inovações? Essa é uma pergunta muito interessante que realmente o público, de modo geral, se interessa. Fala, doutor, você estuda muito. Verdadeiramente, a gente estuda muito, lê muito. Hoje a gente tem as principais publicações de cirurgias plásticas mundiais indexadas e disponíveis na internet. A gente frequenta congressos, simpósios e visita serviços de outros estados, até países, né? Para você se atualizar com uma determinada técnica que entra em voga e que está fazendo sucesso. Ótimo. Em relação aos procedimentos, quais são os mais procurados? Essa pergunta é interessante porque isso muda de tempos em tempos. Os procedimentos eles mudam com sazonalidade anual. Tem épocas do ano que você faz mais procedimentos, outras épocas, outros procedimentos. E eles vão evoluindo de acordo com a experiência, com a idade e com o conhecimento do cirurgião plástico. Hoje, eu tenho uma procura muito grande. Sempre no Brasil, as plásticas mais procuradas são as de contorno corporal, lipoaspiração, lipoescultura, abdominoplastia. E as mamas, né, são muito procuradas. As mulheres hoje querem ficar com as mamas em pé. Então, você trata a flacidez, você pode aumentar a projeção, colocar uma prótese ou não. Mas, no meu consultório, atualmente, as cirurgias mais procuradas são as cirurgias faciais. Então, eu tenho uma busca muito grande pela cirurgia de rejuvenescimento facial, que é o lifting cérvico-facial, que é a cirurgia que você rejuvenesce a face, pescoço, região palpebral, e que não é raro a gente associar outra coisa. A gente está fazendo ali uma correção de uma orelha, uma rinoplastia, né? E a rinoplastia também é muito procurada no meu consultório. A gente tem uma experiência muito grande. Doutor, agora então, no meio do ano, quais são os procedimentos que você tem mais atendido, assim? Pela sazonalidade que eu falei e por causa do clima, há uma busca bem maior de cirurgias corporais. Porque as cirurgias corporais, elas demandam o uso de cintas, de talas, de tensores, ou seja, de aparatos que a paciente tem que utilizar no pós-operatório, que é como se fosse uma segunda pele. E aquilo causa um aquecimento, então causa um desconforto quando são feitas no verão. Então elas aproveitam o inverno, aproveitam as férias do meio do ano, porque não precisa ficar levando as crianças no colégio, e buscam fazer essas cirurgias. Então é mais lipoaspiração, abdominoplastia, mini abdominoplastia, que são essas cirurgias que aumentam nessa fase. No restante do ano, as outras ocorrem de maneira natural e com a frequência usual mesmo. As pacientes, então, procuram no inverno construir o corpo que elas vão usar no verão. Exatamente. Se prepare em julho para janeiro. Ah, maravilhoso. A mastopexia também é uma cirurgia bastante procurada, né? O que as mulheres podem esperar e como isso vai impactar na autoestima delas? Isso é muito interessante que a gente, até pouco tempo atrás, a gente recebia pacientes que nem tinham muita noção do que poderia ser feito em relação à mama. A mama é um órgão feminino dos que mais sofrem impacto durante a vida da mulher. A mama surge aí na sua telarca em torno de 12 anos, 13, e vai crescendo e se altera muito com a mudança de peso, com as características genéticas e com a gravidez. Então, todas as mulheres que têm filhos acabam tendo um certo grau de queda, que a gente chama de pitose da mama, com flacidez. E muitas experimentam uma perda importante de volume. A mama também pode diminuir de volume. Esses casos são os casos ideais para a gente indicar a mastopexia. Seria a mastopexia, você monta a mama, reposiciona e faz a introdução do implante. Esse implante de silicone tem a função de modelar, de dar firmeza e de manter o resultado por mais tempo. Do outro lado, a gente tem as pacientes que têm justamente o contrário, que elas, durante a vida, a mama vai crescendo. Geneticamente, isso é muito importante. Então, às vezes, meninas aí de 14, 15 anos já têm uma gigantomastia, que é o contrário, porque é aquela mama muito grande, muito pesada, muito desconfortável. Isso é um estigma que a pessoa não precisa carregar,
porque isso causa muito desconforto, causa dor e causa, inclusive, assim, uma inibição social até. Não põe um biquíni, não põe uma roupa. Por quê? Porque tem aquela mama muito grande, né? Além de dar uma sensação que você está mais cheinho do que realmente você está. Sim, verdade. Né? Doutor, para que não reste dúvida, qual é a diferença entre mastopexia e mamoplastia? A diferença, assim, são cirurgias mamárias. Nas duas técnicas, a gente faz a elevação e tratamento de flacidez. O que muda é que na mastopexia você pode precisar ou não de um implante mamário. Na mamoplastia redutora, você tem excesso de volume. Então você faz a redução volumétrica e o reposicionamento dessa mama, levanta e trata a flacidez. Então, basicamente seria isso. Então a gente consegue aumentar e diminuir de acordo com o critério da cliente. E com uma avaliação que ela é de proporcionalidade corporal. Por exemplo, uma pessoa que tem um quadril mais largo, ela pode ter a mama um pouco maior, porque senão fica desproporcional. Já uma pessoa toda magrinha, você não deve colocar uma mama muito grande, porque também fica desproporcional. Entendi. Tudo com o objetivo de promover a autoestima das mulheres, para que elas se sintam confiantes e prontas para qualquer coisa. Isso é muito legal o que você está falando, porque a gente vê no consultório tantas pacientes que a gente recebe, que a gente opera já em 32 anos de carreira, e a quantidade de pacientes que mudou a vida, não só com cirurgia mamária, mas com todas, cirurgia corporal, cirurgia facial, e que tem um comportamento diferenciado a partir do momento que fez a cirurgia, de autoestima, de autossegurança, de sair até, às vezes não saía, ficava recolhida. E nesses anos, a gente teve a feliz experiência de ter sido convidado para ser padrinho de casamento de algumas pacientes que fizeram procedimentos e que, a partir daí, a vida delas mudou e conseguiram atingir o objetivo lá de serem felizes. Não, isso diz muito, porque não é só uma cirurgia estética, né? Ela vai muito além. Ela tem impactos no estilo de vida da pessoa, em como ela se sente, e um plus dá mais confiança e mais qualidade de vida. Ótimo você falar isso também, porque se a gente pegar porque antigamente existia um certo estigma quando se falava de cirurgia plástica estética. É a cirurgia da vaidade. Só que esses conceitos, eles caíram. Até mesmo com o conceito da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde. O que é saúde? Saúde é bem-estar físico, mental e social. Então, a cirurgia plástica se insere aí de maneira muito forte, tanto na parte mental quanto na parte social. Joia. E física também, né? Se você tem uma mama grande, você reduz, a pessoa se sente muito melhor. Sim, com certeza. É um impacto muito grande mesmo. Uma pergunta que eu tenho certeza que você recebe muito. É seguro fazer cirurgia plástica? Essa pergunta, ela é repetitiva, né? As pessoas perguntam muito isso. Nossa, mas cirurgia plástica, isso não é perigoso? Na verdade, nós estamos tratando de 2024, onde tanto as técnicas anestésicas, e diga-se de passagem, a anestesia foi das especialidades médicas que mais evoluiu. Hoje se fala de medicamentos de última geração, que você faz uma anestesia geral que é a mais segura, na opinião de qualquer anestesista que você for conversar. Ele vai te falar, a anestesia geral para esse tipo de procedimento é a mais segura. Porque o anestesista tem ali o domínio praticamente total do paciente. Vias aéreas, monitorização. E esses medicamentos, antigamente era assim, você fazia uma anestesia geral, o paciente ficava lá 5, 6, 7 horas meio grogue sem acordar. Sim. Hoje, você termina a cirurgia, o cirurgião fala assim com o anestesista, acabamos de terminar, vamos para o curativo. Você marca 5 minutos no relógio, o paciente está acordado conversando. Então, é uma evolução fantástica. E, junto com todos os procedimentos que a gente aplica, nós utilizamos no nosso hospital, onde a gente realiza a cirurgia plástica, todos os processos e procedimentos de segurança atualizados. Então, são muitos procedimentos. Tanto os exames de pré-operatório, as intervenções no pré-operatório, que é durante a cirurgia, e no pós-operatório. Então, o uso de antibióticos profiláticos, anticoagulantes, bota massageadora pneumática durante o procedimento, Sim. O uso de meia antitrombo, a deambulação precoce, a assistência no domicílio do paciente através de enfermeiras e de fisioterapeutas que vão na casa do paciente. Tudo isso minimiza demais o risco.
É claro que a gente só opera paciente que está liberado pelo cardiologista com risco cirúrgico baixo. Se essa era a sua dúvida, agora não restam mais desculpas. Você pode entrar em contato com o doutor, porque é sim seguro. Doutor, para os seus possíveis pacientes, como que funciona a primeira consulta? A primeira consulta, vou te dizer que é dos momentos mais importantes no processo da realização de uma cirurgia plástica. É quando a gente vai conhecer a paciente, entender os anseios, os desejos, os medos e poder fornecer informações importantíssimas, além do exame, dizer para o paciente o que está indicado, qual que é a sua indicação. Porque a cirurgia plástica, tal qual outras especialidades médicas, ela é baseada no princípio do tratamento e cura, que é diagnóstico e indicação terapêutica. Eu tenho um diagnóstico, eu tenho uma melhor indicação terapêutica. Qualquer área da medicina é assim. Então, a gente recebe o paciente, conversa, vê quais são as dúvidas, os desejos, leva para a sala de exame, examina e explica, olha, seu caso, melhor é isso, ou aquilo, aquele procedimento, aquele outro, ou você não deve fazer esse procedimento que você está pensando em fazer, não vai ficar bom. E isso tudo, o cirurgião ele vai ter uma segurança de poder afirmar e fazer isso somente ao longo dos anos. Tem que ter experiência. Sim. Então, nessa primeira consulta, o paciente chega, fala para você quais são os desejos, as queixas, e você, com toda a sua experiência, avalia e indica o melhor para ele, correto? Com certeza, é isso que a gente faz. Sobre os procedimentos realizados na clínica. Nós sabemos que cada um tem um tipo específico de recuperação. Mas o que você pode dizer sobre, por exemplo, a recuperação de quem faz o lifting facial? Bom, o que eu posso dizer em relação à cirurgia, todas as cirurgias plásticas, cada uma vai ter um período aí de convalescência, de pós-operatório, e que esse período é importantíssimo na recuperação e na obtenção dos resultados desejados. Cada cirurgia tem seu tempo. O lifting, especificamente, é uma das cirurgias que tem a recuperação mais rápida. O impacto corporal, vamos dizer assim, de trauma endócrino metabólico que um paciente sofre quando faz uma cirurgia de lifting é mínimo. Apesar de ser uma cirurgia que é um pouco demorada, né, nós estamos falando aqui de 4 a 5, 6 horas de cirurgia, às vezes, quando você associa, né, com o nariz ou com a pálpebra, esse paciente, com 15 dias de pós-operatório, ele está podendo praticamente voltar às suas atividades. A gente tem lá acompanhamento, né? Eu faço foto com 15, fotos com 30 dias, e a gente vai acompanhando esses pacientes. Chega num momento que a gente até assusta. Você fala, gente, tem quanto tempo? Tem 3 meses? Não, você vai ver, tem 30 dias. Sim. Que a pessoa operou. É muito rápido. Então, é uma coisa que o pessoal pode ficar tranquilo, que é uma recuperação rápida. Sim. A paciente apresentando no pós-operatório, ainda mais assim, que está no rosto, né? Que Sim, tá na cara. Claro. Inchaço, equimoses, que são os roxinhos, às vezes fica um pouquinho vermelho. Mas isso passa muito rápido, cicatriza muito rápido. E hoje, com essas técnicas modernas do lifting facial, a gente consegue resultados extremamente naturais, extremamente embelezadores para o paciente e com essa recuperação extremamente, novamente, rápida. É um investimento, então, que a gente faz, é uma coisa que fica ali em 15 dias, dependendo do paciente, mas que traz um resultado duradouro, né? Com certeza. É um resultado para o resto da vida. Agora um bate-bola rapidinho. Me fala um mito e uma verdade sobre a cirurgia plástica. Existem alguns mitos na cirurgia plástica, né? Primeiro, pessoas que têm uma idade um pouco mais elevada não deveriam fazer cirurgia plástica. Isso não é verdade. Isso vai depender muito mais do aspecto clínico de cada paciente, se tem saúde, se está tudo bem para poder fazer essa cirurgia. Outra coisa que falam também, todo mundo pode fazer cirurgia plástica. Não, não pode. Você tem que ter indicação clínica, você tem que ter avaliação clínica desse paciente com os exames cardiológicos, anestesiológicos, para ver se pode fazer. E o último mito, que eu acho que é muito importante, na cabeça das pessoas, você faz uma cirurgia plástica e aquilo é como que uma mágica. Você vai lá, é um salão de beleza. Sim. Que você faz uma plástica e não tem cicatriz, não tem nada, porque é um cirurgião plástico que está fazendo. E isso, na verdade, não funciona assim. Você, para ter um sucesso nas cirurgias plásticas, precisa de um pré-operatório bem feito, um intraoperatório, que é a parte técnica mesmo,
sendo realizada pela equipe e pelo cirurgião de uma maneira mais correta possível, e o pós-operatório com obediência de todas as orientações, medicações que o seu cirurgião vai passar para você. O mais indicado, então, para quem deseja fazer uma cirurgia plástica é entrar em contato para marcar uma consulta. Dessa forma, o paciente ou futuro paciente pode ficar sabendo se ele atende aos critérios, se tem alguma contraindicação, ou se realmente é indicado ou não a cirurgia para o paciente. Com certeza. Vou fazer uma parte aqui, falar com a nossa audiência. Qualquer pessoa que quiser fazer uma cirurgia plástica ou saber se pode fazer uma cirurgia plástica deveria procurar um cirurgião plástico que seja da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque é a única maneira de você garantir que esse profissional teve uma formação. Busque indicações de pessoas que já operaram com ele, vá ao consultório, consulte, escute. Se tiver dúvidas, consulte outro cirurgião plástico, sempre da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Essa é a garantia que nós temos no Estado brasileiro de que você está procurando realmente um especialista. É importante ter essa atenção de procurar profissionais qualificados, né, que estejam registrados com tudo certinho para evitar problemas no futuro, correto? Com certeza, com certeza. Agora me fale as verdades sobre a cirurgia plástica. Eu acho que a principal verdade sobre a cirurgia plástica é que ela pode melhorar a sua vida. Ela pode melhorar a vida do paciente. Quando bem indicada, quando bem realizada, a gente vai ver quase que sempre uma melhora da autoestima, uma melhora da qualidade de vida e uma melhora da felicidade no dia a dia desse paciente. É claro que a cirurgia plástica ela não substitui outras terapias. Por exemplo, se a pessoa precisa fazer uma terapia, uma psicoterapia, porque ela tem uma depressão, não é a cirurgia plástica que vai tirar essa depressão. Mas ela ajuda bastante nesse caso também. É um aliado, né? É um aliado. É mais um aliado que a gente tem. Sim. Nessa... Doutor, agora em um panorama geral, quais são todos os procedimentos que você realiza na sua clínica? Na minha clínica, a clínica é localizada ali no bairro Funcionários. A gente está próximo ao Hospital Life Center. Nesse prédio da minha clínica, existe um hospital de cirurgia plástica, hospital especializado em cirurgia plástica, que é o Hospital Premier. Lá a gente dispõe de 20 apartamentos, de 9 salas de cirurgia, com toda a infraestrutura de monitorização e tratamento de emergência. Lá nós realizamos praticamente somente cirurgias estéticas hoje em dia. Então, seria face, né, que é o lifting, rinoplastia, as cirurgias faciais também, de orelha e outras correções, blefaroplastia, que são as plásticas palpebrais, lipoaspiração, lipoescultura, mamoplastia, mastopexia, com ou sem prótese, e a nossa abdominoplastia. Os exames de pré e pós-operatório também são realizados nesse prédio? Não, a gente lá faz a avaliação pré-anestésica com os anestesistas do corpo clínico. Os exames eles são realizados em clínicas que a gente indica para os pacientes, laboratórios, né, grandes laboratórios de Belo Horizonte, e a gente tem a preferência de alguns cardiologistas que a gente encaminha os pacientes para ter confiança nesses cardiologistas que vão fazer um risco cirúrgico bem feito para a gente. Então, a gente pode dizer que para os seus futuros pacientes, eles só vão passar pela cirurgia se tudo estiver ok, tudo estiver certinho e tudo estiver alinhado com a equipe. Com certeza. Os pacientes têm que ter esses exames de pré-operatório, que são importantíssimos. Através deles, a gente detecta até pequenas alterações. Hoje em dia, eu já cheguei a contraindicar momentaneamente uma cirurgia porque a paciente estava com a vitamina D muito baixa. Quer dizer, antigamente não se pedia vitamina D para fazer cirurgia. Então, é uma batelada de exame que a gente pede. São avaliações laboratoriais, de imagem, ultrassom, radiografia, tomografia, mamografia, para poder ter certeza que aquela paciente ou aquele paciente está liberado, está apto a realizar o procedimento cirúrgico, para que a gente minimize ao máximo a possibilidade de intercorrências. E é muito importante falar isso porque, às vezes, os pacientes pensam, nossa, mas é muito exame que eu tenho que fazer. Mas tudo isso é com o objetivo de assegurar uma cirurgia bem-sucedida, né? Com certeza.
E é importantíssimo que todos esses pacientes, né, tragam para nós todas as informações reais. Se fuma, se bebe, se já usou droga, qualquer coisa que pode ser pertinente ali para a realização da anestesia e da cirurgia em si. Entendi. É uma relação na base da confiança, da honestidade, né? Do médico por paciente e o paciente com a equipe médica. Com certeza. Aí sim você consegue ter um trabalho bem feito com resultado legal. É isso. Doutor, explica pra gente qual é o objetivo do lifting facial e como ele é feito. Bom, o lifting facial até é uma cirurgia que a gente tem que falar mais sobre ela hoje em dia, porque é das cirurgias plásticas das que mais evoluíram nos últimos, vamos dizer, 10 a 15 anos. As técnicas de antigamente eram técnicas que visavam simplesmente fazer o esticamento da pele facial. Então, não raro, você ia num evento, ia num casamento e se deparava lá com uma pessoa que foi, gente, o que aconteceu com essa pessoa? Toda esticada, né? Foram chegando a conclusões que você precisaria tratar não só da pele, mas das estruturas mais profundas, da gordura facial, da musculatura, remover tecido onde está sobrando, colocar onde está faltando e nunca basear essa cirurgia na tração da pele. A pele é uma consequência, é uma cobertura. Sim. Dessa maneira você fica com um resultado bem duradouro. Eu costumo dizer o seguinte, que em média que a gente observa, e as próprias pacientes falam com isso, estou 15 anos mais nova. E é como se voltasse o reloginho biológico dessa paciente, estético, né? Biológico e estético, na verdade, não é o biológico, é o estético, 15 anos para trás. E começasse a contar de novo ali. Então, uma pessoa que operou com 55 vai estar com carinha de 40. Né? Quando ela chegar aos seus 70, mais 15, ela vai estar com cara de 55. É um procedimento, então, que trata o todo daquela região, né? Não é sobre só puxar a pele. Não. A gente trata o interno. Sim. É tratada a parte profunda e a parte superficial. E sempre está alinhado com o tratamento de outras áreas da face. Então, por exemplo, é comum uma pessoa envelhecendo e ter uma queda do nariz, uma queda da ponta do nariz. Então, a gente reposiciona essa ponta do nariz. De ter bolsas de gordura, de ter excesso cutâneo, de excesso de pele nas pálpebras, que é outra cirurgia também que é fantástica, ela devolve o paciente assim, uma aparência bem mais descansada, rejuvenescida, inclusive com melhora da função visual. Às vezes o paciente tem uma gordura localizada na região cervical, submentoniana, que é abaixo do queixo, você vai lá e remove essa gordura. Se tem uma flacidez mais importante, você trata profundamente esses tecidos. Você faz o que a gente chama de plicatura ou de fixação dessa musculatura, para que você tenha um sutiã interno que segure os tecidos, porque senão você puxa a sua pele, passa pouco tempo, esses tecidos podem ceder e a pessoa voltar ao consultório, doutor, tô achando que eu estou igual eu estava. E essa é a importância dos pacientes e futuros pacientes procurarem alguém qualificado, com boas indicações e que sabe realmente do que está falando e do que está fazendo, né? Sim. E para isso, eu digo que o cirurgião plástico, na verdade, ele é o profissional mais qualificado para esse tipo de avaliação e de procedimento. Porque nada impede que o cirurgião plástico faça outros procedimentos que não são cirúrgicos. Na verdade, a gente tem informação para isso. Então, tipo harmonização, tipo preenchimento, tipo botox, além das cirurgias. Mas quando a pessoa tem indicação cirúrgica, a indicação é cirúrgica. Outras coisas que você pode fazer seria paliativo. Não iria resolver de verdade o problema do paciente. Sim. Ótimo. E para quem é indicado o lifting facial? Essa é uma pergunta muito boa, porque os leigos, né, e até pouco tempo atrás, se achava que era só para aquela velhinha. Tá toda caidinha ali, velhinha, enrugada, né? Não é. O lifting cérvico-facial, ele tem uma indicação que começa a partir do momento que a paciente se sente incomodado com a flacidez facial, com a queda dos tecidos, e isso pode acontecer muito cedo. Pacientes aí de 35, 40 anos que já estão com uma alteração importante, se sentindo muito mais idosos do que na realidade são, com uma quebra da sua autoestima. A gente tem trabalhos que mostram que muitas pessoas acabam se sentindo com a idade que eles aparentam.
Então, às vezes, você tem uma pessoa de 50 anos que tem uma aparência de 65, ela se sente com 65 e vai fazer atividade de 65. Então, o lifting devolve essa coisa para o paciente, de você conseguir ter uma grande melhora na sua autoestima. A gente observa isso, ela não fazia ginástica, passou a fazer, estava separado ou viúvo ali, arrumou namorado. A autoestima vai lá em cima, é muito interessante. Mas a idade não existe. A paciente mais jovem que eu fiz um lifting facial, ela tinha 26 anos. Mas ela tinha um problema da pele, uma queda de produção de colágeno muito grande por muitas cicatrizes de acne, que é uma das indicações de lifting facial. É importante ressaltar, então, que quem tem dúvida se pode ou não, se deve ou não fazer um procedimento como o lifting facial, o ideal é que a pessoa entre em contato, marque uma consulta, para saber o que é mais indicado, as possíveis causas. Sim, com certeza. Essa análise é uma análise médica, ela não é simplesmente uma análise assentou e estética. Olha, por que eu estou assim? Não. A gente precisa fazer exames, precisa fazer uma avaliação mais aprofundada, descobrir o passado dessa pessoa, o que aconteceu com ela, que ela está dessa maneira aqui agora. Para dessa forma a gente mapear a melhor forma de tratamento, né? Com certeza. Doutor, então, para quem emagrece muito, para quem fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo, esse procedimento ele é indicado? É super indicado. Na verdade, assim, as principais causas do aspecto envelhecido, do envelhecimento facial precoce, elas são baseadas em alguns fatores. Genética, ganho e perda de peso excessivo, exposição solar excessiva, tabagismo e um outro fator que é a questão da falta de cuidados com a pele. Isso tudo pode levar a um envelhecimento com queda facial mais precoce. Cabe ressaltar que a pele é a cobertura da face, mas as estruturas de sustentação são internas. Muitas vezes você tem que tratar dessa questão de flacidez facial, dessa questão de queda dos tecidos, mas nunca deixar de preocupar com a qualidade da pele. A pele tem que ser tratada. Então, é claro que uma pessoa que não tem lá muita exposição solar, que passa uns creminhos, que cuida da pele, vai ter uma pele melhor do que aquela que fuma, que vai para o sol, que torra tudo, que acaba tendo uma fotodermatose na pele. Aí, nesse caso, você poderia fazer outros tratamentos complementares. Sempre o que eu indico é faça a sua cirurgia, corrija essas alterações anatômicas e cuide da pele. Como? Através de peelings, com ácido, com laser, com TCA, com fenol, a gente consegue dar uma melhoria mais importante. O senhor citou a paciente de 26 anos que fez o lifting facial por conta da acne. Você pode dar mais detalhes sobre esse caso? Posso. Essa era uma paciente que ela era esposa de um amigo meu. Ele, 15 anos mais velho do que ela, e ele parecia ser 10 anos mais novo que ela. Por quê? Ela, durante a adolescência, durante a fase de adulta jovem, ela continuou tendo esses problemas com a acne. A acne é uma infecção da pele e que, no seu processo de reparação e cura, acaba havendo um consumo de colágeno e de tecidos dérmicos. E aí a pele perde sustentação colágeno de fibras elásticas. Então fica uma pele extremamente sem viço, caída, sem sustentação. Então ela operou, ficou satisfeitíssima e os dois ficaram muito satisfeitos e até hoje a gente encontra. E isso já tem uns 15 anos que eu operei. Sim. E está hoje mantendo seus resultados lá. Muito importante, muito legal. Doutor, qual seria a indicação para aquelas pessoas que se queixam do excesso de pele na região das pálpebras? Bom, isso é muito comum, é mais comum até do que a gente imagina e ocorre até mais cedo do que a gente pensa. Muitas vezes chega o paciente no consultório e fala assim, vem cá para poder fazer uma avaliação, mas eu sou muito nova, eu acho que eu não tenho que fazer isso. E você vai avaliar, essa paciente apresenta um excesso de pele muito grande na pálpebra superior, causando dobra, uma projeção da gordura da órbita para fora na pele, que dá aquelas bolinhas assim, debaixo da pele, e na pálpebra inferior ainda aquele aspecto, né, o leigo fala do olho empapuçado.
Até as pacientes brincam assim, doutor, eu acordo, vou no espelho e volto para a cama, que eu tenho que dormir mais, que eu estou cansado ainda. A indicação para esses pacientes é a realização da blefaroplastia, que é a plástica palpebral, que pode ser superior, inferior, ou sim ou não associado com algum outro procedimento, do tipo elevação de sobrancelhas, tratamento das ruguinhas orbitárias, e que é um procedimento bem tranquilo, uma cirurgia que dura aí 1h30, 2 horas, day clinic, entra de manhã, no meio da tarde já está em casa, esses pontinhos são retirados aí com 5, 6 dias, e a recuperação é super rápida das atividades usuais. Um procedimento rápido, então, com uma recuperação rápida também, é indicado, então, para quem tem essas queixas. Sim, com certeza. Doutor, eu quero fazer uma cirurgia com você. Eu marquei todos os exames, marcamos a cirurgia, eu fiz a cirurgia. Como funciona esse acompanhamento pós-cirurgia? Pergunta muito boa. Lá na clínica, uma das preocupações principais que eu tenho é o acesso dos pacientes, das pacientes, à nossa agenda e a mim. O paciente opera, ele já recebe nos receituários que a gente passa, nas orientações de pré e de pós-operatório, a minha referência de telefone direto. Meu celular, meu WhatsApp. Além da minha assistente. Então, se qualquer paciente que tiver feito cirurgia com a gente, tiver dúvida, tiver alguma suspeita de estar tendo alguma complicação, alguma intercorrência, vai ter acesso direto a nós e nós rapidamente vamos agendar e esses pacientes serão vistos por mim mesmo e pela minha assistente. Então, acho que isso é uma das coisas principais que um paciente deve saber antes de operar com qualquer cirurgião. Ele tem acessibilidade, ele vai me dar acesso no pós-operatório, é ele mesmo que vai fazer a minha cirurgia. Eu acho que isso tudo é importante e, através de contatos com outras pessoas que já operaram, né, que você fica sabendo se esse profissional tem essa atitude. Joia. Então, eu sou cuidada por você e pela sua equipe do início ao final. Eu costumo dizer que isso é uma passagem, é uma viagem, que ela começa no dia da sua primeira consulta e acaba no dia da sua alta, que é uma alta relativa, depois de 1 ano da cirurgia. Porque é quando a gente faz as fotos de 1 ano. Eu gosto de fazer foto de pré-operatório, aí com 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e avaliando a paciente, acompanhando a sua cicatrização, o seu processo de desinchar e vendo se está tudo ocorrendo da maneira desejada. Qualquer intercorrência, qualquer alteração, qualquer desvio que a gente perceba, que seja mínimo numa cicatriz, a gente já faz a atuação. Então, se eu tiver uma dúvida, por pequena que seja, eu não preciso esperar necessariamente a próxima consulta. Eu posso entrar em contato, conversar com você, ver se está tudo certinho. Se você pegar o meu WhatsApp, final de semana, por exemplo, você vai ver as inúmeras mensagens que eu recebo. Sim. E isso, para mim, não é trabalho nenhum a mais. Isso é o que eu faço. E isso me dá mais segurança, que eu fico meio que tendo um controle do que está acontecendo com minhas pacientes ali naquele final de semana, já que a próxima consulta seria só no início da outra semana mesmo. Então, é um acompanhamento que a gente pode falar que ele vai muito além da cirurgia em si, né? Muito além. O sucesso da cirurgia, né, repetindo, depende de um pré-operatório bem feito, um intraoperatório bem realizado, com todas as técnicas, com todos os cuidados, e do pós-operatório, o segmento médico e desses pacientes fazendo todas as recomendações que são feitas para o pós-operatório. Ótimo. Essa segurança e esse acesso que a gente tem com a equipe faz total diferença na hora da gente escolher fechar um procedimento, uma cirurgia, né? Eu sou paciente, às vezes, né, de alguns procedimentos, já fiz algumas cirurgias. Não é só porque eu sou médico, porque tem colegas que atendem médicos e também não dão esse acesso. Mas eu acho que isso é fundamental, te dá segurança, você fica mais tranquilo ali no seu pós-operatório. Inclusive, nós falamos sobre o lifting facial e eu fiquei sabendo aqui nos bastidores que a Vivi, sua enfermeira assistente, está se achando porque fez esse procedimento. E como que foi, como que ela está agora? Ela está se achando, porque tem 3 semanas que a gente realizou o lifting cérvico-facial dela e a gente fez aquele procedimento que eu te falei que seria mais completo. Fizemos uma lipoaspiração da papada, fizemos as pálpebras superiores e inferiores e ainda dei uma levantadinha no nariz dela. E a Viviane é uma pessoa muito querida, ela está com a gente há 25 anos.
Ela é minha enfermeira supervisora e assistente. E há mais de 10, todos os liftings que a gente entra e faz, ela fica, queria ser eu que tá aí. Aí chegou esse ano, já ela está fazendo 25 anos que está comigo, a gente falou, Vivi, esse é seu ano, você vai fazer. Então, tá assim, com um resultado muito bom, tá muito bonito, tá fantástico. A gente vai ter novidade, que a gente vai poder exibir antes, depois da cirurgia dela. Eu acho que vai dar para ter uma boa ideia do que o lifting facial pode fornecer para as pacientes e para os pacientes. Estou ansiosa para ver esse resultado da dona Vivi aí. Está ficando muito bom. Esse foi o nosso bate-papo com o Dr. Roberto Diniz, cirurgião plástico com 32 anos de experiência. Se você tem interesse em melhorar a sua autoestima, conhecer mais sobre os procedimentos, saber se é ou não indicado para o seu caso, entre em contato com o doutor pelo link na bio.